Ô povo do agro, eu sou o Wellington Espanha, estamos aqui no podcast da Copama, diretamente da cidade Machado, iniciando 2025, vamos tratar aqui hoje nesse podcast sobre o mercado de grãos e também este mercado de grãos dentro da cooperativa. E para falar do assunto, estou trazendo aqui um doutor no tema, que é Rinaldo Assunção. Seja bem-vindo, Rinaldo. Beleza? Tá tudo certo? Ué, graças a Deus, tudo certo. Então tá bom, vamos lá. Rinaldo, eu quero, antes da gente falar aí de safra, falar de 2025, traz um resumo do ano de 2024, onde você teve aí, né, você que cuida, faz toda a gestão de grãos aqui da cooperativa. Como que foi o ano? 2024, a tendência inicialmente era de ser um ano muito difícil, né? Pouca chuva, incertezas, mas no final das contas a gente conseguiu. Nosso recebimento de milho, nós batemos recorde. Batemos recorde de soja, de recebimento de soja, de trigo e de sorgo. Então, num contexto geral, diante de todas as dificuldades, transporte, comercialização, recebimento nos portos, capacidade estática, a gente foi muito feliz. Então, foi um ano ímpar. Foi um ano sensacional para a cooperativa. Surpreendeu positivamente. Muito. Tá, ô Rinaldo, e agora, né? Entramos aí em 2025, como que está o recebimento de grãos? A safra já começou? Não, a safra pode ter começado em alguns lugares, mas a gente ainda não começou a receber. Milho, a previsão é para recebermos hoje. Hoje a gente está recebendo as primeiras cargas de milho em Alfenas. Soja, previsão para a semana que vem. O que aconteceu, Wellington? O ano passado, a soja foi plantada bem antes. A soja final de setembro. Esse ano, por conta da chuva, atrasou. Então, o início da soja, o plantio, mais ou menos meados de outubro. Mas a expectativa é, assim, é uma safra grande e que vai trazer bastante desafios, principalmente na questão de armazenagem. Tá, e aí você tocou no ponto, né? Armazenagem, volume. A Copama está preparada para essa safra, Rinaldo? Estamos preparados. Hoje a gente está com a capacidade estática disponível para receber a soja de 700 mil sacas, né? Além disso, a gente já tem boa parte contratada. O volume de soja travado nosso, ele é 2 vezes maior do que o volume travado na mesma referência do período ao ano anterior. Isso vai possibilitar com que a gente gire e a gente consiga gerar espaço para o cooperado. Tá, então podemos afirmar aí ao cooperado, ao produtor, né, de grãos, que a Copama tem hoje uma estrutura com total capacidade para movimentar essa produção dele. Sem sombra de dúvida. Hoje a Copama, se não é a maior, é uma das maiores empresas, inclusive com essa expertise, né? Tá, então vamos aproveitar, né? A Copama tem várias unidades, né? E eu quero que você explique como que vai funcionar esse recebimento, se tem horário especial, se tem momento para aguardar, como é que vai funcionar isso para 2025 aí no recebimento de grãos nas unidades de uma maneira geral? Bacana. A partir da semana que vem, a cooperativa vai estar trabalhando de segunda a segunda. Alfenas, a jornada de trabalho vai ser dioturnamente, 24 horas. Tá? A gente quer propiciar para o cooperado uma janela maior de plantio. A gente sabe que está apertado porque plantou mais tarde, mas quanto mais rápido a gente conseguir receber, a gente receber mais o produto com mais intensidade, a gente vai dar uma possibilidade para ele plantar um milho ou outra cultura. Machado, a gente vai trabalhar de segunda a segunda, das 7 da manhã às 19 horas, né? Se necessário for, a gente estende o turno. Tá. O Rinaldo, você disse aí 2024, né? Iniciou o ano ali com aquela seca, realmente foi um ano, né? Nós tivemos aí mais de 170 dias de seca, efetivamente, de uma estiagem muito bruta. E aí você traz aí uma outra informação. Quando chega setembro de 24, aí vieram as chuvas, né? E aí teve aí um atraso, né? Média aí talvez de 30 dias para o plantio, e isso vai ocasionar, obviamente, todo um processo, como você está dizendo, que vai ter que ter uma adequação. A pergunta é, essa safra, diante de todas essas circunstâncias, é uma safra cheia? Explica para nós.
É uma safra muito cheia. Eu acho que o fato de ter atrasado não prejudica, pelo contrário, está dentro da normalidade. A única coisa é que... Está na margem de erro, podemos dizer. Exatamente. Não, é que o produtor da região ele está acostumado a plantar antes para ter uma janela de milho, né? Plantar um milho até 28 de fevereiro. E isso pode ocasionar algum problema e a gente ter uma safra de milho reduzido. Mas a safra... E essas janelas compensam muito, né, no toda a estrutura do produtor, né? Mas também, em relação à produtividade de soja, as lavouras estão todas boas. Se não der para o cara plantar o milho, ele vai plantar um sorgo, ele vai plantar, quem sabe, um trigo, ele vai plantar uma aveia. Então, assim... Vai compensar isso aí, né? N oportunidades. Tá. Aí, para complementar, aí, dentro, né, a gente está falando aí de grãos, né, de uma maneira geral, quais são os produtos, né, quais são as produções que a Copama vai receber? Nós vamos receber soja, milho, trigo e sorgo. Esses 4 produtos a cooperativa vai estar recebendo. Isso quando você fala vai estar recebendo, porque tem total estrutura, está adequado, está tudo preparado, time treinado? Sim, time treinado, equipe contratada. A gente mantém aí o mesmo quadro do ano passado, com pessoas competentes, tanto operacional como administrativo. Então, assim, a gente está pronto para receber. Tá, agora aquela pergunta que o cooperado adora fazer quando a gente fala da parte mais sensível do corpo humano, que é o bolso, né? E aí, assim, a Copama, como é que vai ter? Já existe uma tabela preparada? Como é que serão esses custos? O que você pode já trazer de informação antecipando aí para o cooperado? Olha, o que eu posso dizer para o cooperado é que a nossa tabela vai ser a mais justa possível e com o menor custo possível. Hoje a cooperativa não vai fazer acréscimo de preço. Praticamente a gente vai trabalhar com uma tabela do ano passado. Mesmo, né? Com essas variações de custo? Mesmo tudo, subindo IPCA, mesmo subindo todas essas coisas, a gente não vai fazer acréscimo de tabela, certo? A tabela não está pronta ainda, mas assim, pode acreditar que é coisa boa. Então, ou seja, nós temos aí, né, a Copama tem aí, você está trazendo aí essa informação, né, de um preço, um valor justo, né, talvez aí até mantendo o que se tinha, e aí, em termos de comercialização, quais são as modalidades, o que a Copama vai trazer aí de oportunidade para o cooperado? Lembrando, né, que a gente sabe que a Copama, né, que é a cooperativa, ela é esse porto seguro e ela tem que ser essa solução na comercialização da produção. O que vai ter aí de novidade? É esse o nosso objetivo, Arthur, é trabalhar em prol do nosso cooperado. A primeira delas é assim, você estender a jornada de trabalho, trabalhando dioturnamente 24 horas para abrir uma janela e propiciar oportunidades para o cooperado. A segunda é ter uma tabela de preço bem justa, sem acréscimo. Terceiro, a gente trabalha com todos os tipos de modalidade, mas aí a gente precisa entender assim, nem todas as modalidades são viáveis no negócio. Tem modalidade que é risco, por exemplo, tem uma modalidade que é frêmia, que você trabalha com 3 pontas, Chicago, prêmio e dólar. Então precisa tomar cuidado com esse tipo de coisa. A gente faz? Faz. Então hoje sim, tudo que tem no mercado, a gente trabalha. Só que nós, antes de ofertar qualquer coisa para o cooperado, a gente faz uma análise se isso é bom para ele, né? Outra coisa, as nossas condições de preço, de pagamento, elas são muito atrativas. Nós temos pagamento com 7 dias, com 15 dias, com 21 dias, com 30 dias. Então, assim, a gente tem um portfólio não só de produto, como de posicionamento de troca e de vencimentos extremamente adequado para todos os gostos, né? Perfeito. Ô, Reinaldo, só complementando, né? Esses dias para trás eu recebi aqui a diretoria, nós conversávamos, né? Falamos muito sobre os resultados que a Copama obteve no ano de 2024, diante de tantos desafios e tudo. E aí você traz aí para mim uma reflexão, né? Ou seja, olha, em grãos você tem todas as modalidades que o mercado trabalha, porém, né, eu acho que isso faz parte até da cultura da Copama, né? É uma cooperativa que está antenada às tendências, né? Tem todo o posicionamento para trabalhar em mercado, mas tem o cuidado, né, das tomadas de decisão. Não sei se eu arriscaria até de ser, não é conservador, mas ser seguro nas suas decisões. É isso? É isso.
A gente, sempre que oferta qualquer coisa para o cooperado, a gente está assim, com plena convicção e segurança que aquilo, naquele momento, é a melhor opção. E às vezes a gente também deixa de fazer algum negócio por entender que isso vai ocasionar problema lá na frente. Então, o que nós queremos é que o nosso cooperado ele tenha, primeiro, a segurança, né? A segurança de estar depositando numa empresa idônea. Segundo, recebimento. E terceiro, ele ganhar dinheiro, né? Então, a gente não pode colocar o nosso cooperado em risco, altos riscos, né? flutuando com o mercado. Então, isso aí é para quem já tem expertise para trabalhar em mercado. Ou então ficar só especulando, né? Não é o nosso caso. Não é o nosso caso, mas vamos lá. Olha, veio aqui, eu adoro fazer e puxar a língua da turma. E eu adoro fazer, cadê as novidades? Expansão. Tem projeto de expansão? Como que a Copama está atuando em termos dos grãos? O que tem aí? Dá um spoiler para nós aí. A gente vem, ao longo do tempo, reestruturando todas as nossas unidades, tanto de Alfenas como de Machado. E com uma novidade, né? A gente está construindo o silo em Cariaçu, uma unidade que já está com terraplanagem pronta e a gente espera que na safrinha de 2025 já esteja funcionando. Vai ser uma unidade bem robusta, moderna, o que há de melhor. E aí a gente tem assim, a gente quer atender e diminuir a distância e o custo de frete do cooperado nosso, que é daquela região. Então a gente vai na beira da Fernão Dias, né, em termos de escoamento para aquele público, né, aqueles produtores daquela região ali de Pouso Alegre. A gente tem em torno aí de mais ou menos de 500 a 600 cooperados só naquela região, Caramba. Que às vezes tem dificuldade de armazenagem ou tem que se deslocar 100, 50 quilômetros, isso aí, assim, fica caro o frete. Sem dúvida. Então, assim, isso vai facilitar bastante, né? E para nós também é uma oportunidade, porque uma unidade às margens da Fernão Dias, a gente pode trabalhar com os caminhões que são rodo e não tem limitação de horário, né? Por ser pista dupla. Então isso facilita não tá bastante em área, né, em área urbana. Ali, o escoamento fica bem mais fácil. Perfeito. Ô, Reinaldo, você falou aí da expectativa de estar operando aí já na safrinha e tal. E qual é a expectativa de volume para essa unidade aí em Cariaçu? Olha, a gente estima aí em torno de 400, 500 mil sacas, entre milho e soja. As outras culturas a gente vai entender porque para a safrinha, a gente vai estar com uma estrutura de 2 silos prontos. Então, assim, talvez a gente não teria condição para colocar isso. Mas a ideia é ampliar isso, transformar essa unidade numa bateria de silos lá para 3, 4 ou 6 silos. E aí a gente vai partir na mesma política, né? Operar com tudo que se planta lá, milho, soja, trigo, sorgo, até aveia. O que tem no campo aqui da região, vamos embora, vamos para cima. Reinaldo, bom demais falar com você. Eu quero que você deixe aqui as suas considerações finais, né? Aproveita a oportunidade, faça um convite aí para o cooperado aí que está aí com já na sua safra, né? E, né, convide para que a gente possa ter cada vez mais o cooperado próximo da gente e novos, né, cooperados, por que não? Bom, primeiro quero agradecer a todo mundo porque tudo se torna possível por conta do cooperado, né? A todos os nossos cooperados, clientes, o nosso muito obrigado. É isso aí. Estamos no início do ano ainda. Feliz 2025. Obrigado, Reinaldo, por tudo aí, viu? Valeu. O povo do agro, vamos ficando por aqui com o nosso podcast Copama, diretamente da cidade de Machado. Se liga, porque agronegócio e cooperativismo é com a gente aqui.